Cuidar do próprio corpo é um ato simples, que acontece todos os dias, em pequenas escolhas repetidas com serenidade. Não se trata de rigidez ou de regras implacáveis, mas de um cuidado consciente, que reconhece a preciosidade que cada célula guarda, a energia que nos permite caminhar, sorrir e ajudar quem está ao nosso lado. Quando dizemos que o corpo é um templo, não o elevamos a uma ideia abstrata, mas reconhecemos que aquilo que comemos, como dormimos, como nos movemos, tudo isso compõe o longo diálogo entre presente e bem-estar. A comida, em sua variedade, pode ser um alimento de equilíbrio, escolhas simples, preparadas com cuidado, que alimentam o corpo sem pesar. A cada refeição, é possível lembrar que a nutrição não precisa ser uma batalha entre desejo e disciplina, mas uma conversa serena com a terra que nos sustenta, com o trabalho de quem cultivou os alimentos, com a alegria de saborear algo que nos traz vitalidade. A moderação, quando bem compreendida, é um gesto de amor próprio. Ela não recusa o prazer, apenas o enriquece, permitindo que a saciedade chegue sem culpa, que o corpo encontre o tom certo entre a energia necessária e o repouso que restaura. Caminhar pela vida com esse olhar de cuidado também envolve escolhas simples que se repetem ao longo dos dias. O corpo precisa de água para se manter leve, de sono que descanse as horas da mente, de movimentos que despertem a circulação sem violência. A prática suave da atividade física pode ser uma celebração da vida, um passeio ao nascer do sol, o ritmo de uma respiração que acompanha o corpo, o alongar das mãos ao acordar, a curiosidade de descobrir onde cada passo pode nos levar sem pressa. Não se trata de buscar perfeição, e sim de respeitar os sinais do próprio corpo, de ouvir quando é hora de desacelerar, de reconhecer que a recuperação também faz parte da força. Nesse equilíbrio, a alimentação torna-se uma ponte entre o que o corpo precisa e o que o coração aprecia. Há espaço para momentos simples, como uma sopa morna, um prato de legumes que brilham pela cor, um pouco de proteína que sustenta sem sobrecarregar. E há espaço para a alegria de compartilhar essas refeições com pessoas queridas, porque o alimento, quando partilhado, assume uma qualidade ainda mais serena. Não apenas sacia, também aproxima. Se este olhar de cuidado tocou você, inscreva-se no canal para acompanhar mais reflexões. Curta este vídeo e ative as notificações para que possamos continuar caminhando juntos nesse cuidado diário. Mas há uma verdade que toca mais fundo do que o corpo pode perceber sozinha. A alma também precisa de alimento. Em meio aos afazeres, às pressões do dia a dia, à enxurrada de imagens rápidas e sons que nos cercam, há um espaço que pede cuidado, uma sede que não se apaga com a simples troca de hábitos visíveis. A alma não se governa apenas pela disciplina externa. Ela busca algo que nem sempre se vê, mas que se sente com clareza quando encontramos aquilo que quieta o barulho interior. Nesse espaço, o alimento que realmente sustenta não é apenas o que se pisa na mesa, mas o que se lê, o que se contempla, o que se pensa com calma. A leitura, de modo simples e sincero, pode tornar-se um alimento essencial para a vida que não se encerra na carne nem nas frestas do corpo. Ela oferece repouso para a mente, claridade para as escolhas, coragem para enfrentar as perguntas difíceis. Quando a leitura se torna hábito, a casa interior ganha um lugar estável,
onde a mente pode repousar, onde a imaginação pode viajar sem se perder, onde a memória pode guardar pequenos tesouros de observação e de compreensão. Poderíamos dizer que a vida de leitura é uma forma de oração sem palavras, um encontro com as possibilidades que habitam cada página. Não se trata de devorar títulos como quem corre atrás de uma medalha, mas de estabelecer, com delicadeza, uma relação de amizade com as palavras que se apresentam. Bons livros não são apenas fontes de entretenimento. São companheiros que nos acompanham nos momentos silenciosos, que estendem a mão quando o cansaço chega, que lembram que o mundo é muito maior do que os nossos rótulos diários. Ao longo das páginas, a sabedoria se desperta em diferentes matizes. Há ensinamentos que se revelam com a simplicidade de uma anedota, outras vezes com a profundidade de uma reflexão que atravessa gerações, ainda que se apresente em voz de alguém distante, no tempo ou no lugar. Não é um acúmulo de ideias que importa, mas a possibilidade de ver o mundo com outros olhos, de ouvir vozes que nos ajudam a reconhecer a própria humanidade, de sentir em cada parágrafo que não estamos sós. A prática de ler regularmente não exige grandes rituais nem salas ventiladas com luz perfeita. Pode começar com um tempo curto, uma página lida antes de a casa adormecer, ou uma página na mesa da cozinha, onde o dia ainda guarda o frescor das primeiras certezas. O que faz a diferença é a cadência, escolher com simplicidade leituras que se encaixem no espírito do momento, que não imponham mais do que podemos ouvir, que nos acompanhem sem nos pressionar. Ao fazermos da leitura um hábito, abrimos uma porta para uma vida interior que não depende apenas do que já sabemos, mas que é capaz de acolher o novo, o inesperado, o que nos desafia a rever posições antigas, porque as palavras têm esse poder. Não apenas informam, mas modelam a maneira como respiramos, como olhamos para os outros, como nos colocamos diante das dificuldades. Quando esses textos são escolhidos com carinho, tornam-se mais do que conteúdo, tornam-se testemunhos que nos ajudam a compreender que cada leitor é uma pessoa em construção, aprendendo com a experiência de cada página. Não é preciso abandonar o mundo que nos cerca para mergulhar nesse alimento da alma. Ler pode, ao contrário, tornar-nos mais presentes no mundo em que vivemos. Quando lemos com atenção, as palavras que encontramos deixam marcas que vão além do que fica na memória. Elas afinam a sensibilidade, ajudam a perceber nuances antes invisíveis, enriquecem a capacidade de ouvir. E ouvir é essencial para a vida, porque em muitas ocasiões o que mais precisa de cuidado não é apenas o corpo, mas a relação com o outro. Um livro bem escolhido pode ensinar a ter paciência com a falha humana, a reconhecer que cada pessoa traz uma história que merece respeito, a entender a complexidade de uma decisão que parece simples de fora. Assim, a alimentação da alma não se reduz a momentos de introspecção egoísta. Ela se enriquece quando se conecta com o mundo, quando as palavras que lemos se traduzem em atitudes de bondade, em gestos de solidariedade, em uma escuta mais atenta para aquilo que o outro precisa. A prática diária de leitura, então, não é uma tarefa para cumprir, mas um presente que damos a nós mesmos. Ao escolher uma leitura acessível, ao abrir o livro com curiosidade, ao permitir que a história se desdobre diante dos olhos,
construímos, pouco a pouco, uma reserva de serenidade que o ruído externo não consegue apagar. A leitura, nesse sentido, não é fuga, mas estabelecimento de uma casa interna onde a mente pode repousar, refletir, transformar. E ao mesmo tempo em que a trama avança ou que a argamassa de uma ideia se solidifica, vemos nascer, na prática do leitor, uma humildade que não se vê em quem julga ter todas as respostas. Porque ao ler, reconhecemos que cada pessoa tem um universo próprio de aprendizagens e que cada livro, em sua singularidade, oferece uma pista para entender melhor o próprio caminho. Há também a delicadeza de escolher leituras que falam de vida simples, de humildade, de compaixão. A sabedoria não está apenas nas grandes obras que moldaram civilizações, mas também nas vozes que cantam a beleza cotidiana, o trabalho que é feito com carinho, a paciência que acompanha o cuidado com alguém querido, a coragem que se revela na paciência de esperar o tempo certo, a coragem de confessar uma dificuldade, o modo como se aprende com os erros sem se entregar ao desânimo. Quando a leitura oferece esse tipo de alimento, ela se torna uma vela acesa em uma sala silenciosa, que ilumina sem intimidar, que aquece sem impor. O leitor aprende, então, a reconhecer que o conhecimento verdadeiro não é uma coleção de fatos, mas uma prática de abertura. Abrimos espaço para novas perguntas, para sentimentos que às vezes não cabem em uma única resposta, para a possibilidade de caminhar com mais graça, mesmo quando o caminho se mostra íngreme. É claro que nem todo livro se prestará a esse papel de alimento estável para a alma. Há leituras que dispersam, que improvisam ilusões, que prendem a atenção apenas na velocidade de consumo. A escolha consciente, no entanto, não é uma regra rígida, mas uma orientação. Selecionar obras que nos ajudem a atravessar as noites sem inquietação, que ofereçam lucidez para entender o que acontece ao nosso redor, que nos lembrem de cuidar de quem somos, sem nos tornarmos exaustos pela promessa de estar sempre informados. A leitura que nutre não é necessariamente a mais difícil nem a mais erudita. Pode ser simples, direta, próxima da vida cotidiana. O essencial é a presença consciente, a curiosidade que não se apaga, a lembrança de que a vida pode ser enriquecida por aquilo que nos ensina a ver com mais honestidade aquilo que vivemos. Ao longo dessa jornada de cuidado do corpo e de alimento para a alma, percebemos uma verdade simples. O que nos sustenta é uma prática contínua, que se repete com gentileza, que se adapta ao tempo presente. Não se trata de exigir perfeição, nem de transformar a leitura em um obstáculo que troque uma pressa por outra. Trata-se, antes, de construir uma rotina que respeite o ritmo da existência, que permita ao corpo repousar, que ofereça ao espírito momentos de quietude fértil. Quando esse equilíbrio é cultivado, descobrimos que a vida ganha uma qualidade diferente. A energia que antes parecia apenas uma força para vencer o dia, transforma-se em uma presença que acompanha as ações com paciência. A agressividade que às vezes nos acompanha dá lugar a uma clareza mais suave, que nos leva a escolher com mais cuidado as palavras, o tom das conversas, a forma de ouvir. A saúde do corpo se fortalece, não apenas pela disciplina de hábitos, mas pela convivência constante
com a serenidade que vem da alimentação equilibrada, do sono adequado, do movimento consciente. A saúde da alma, por seu turno, cresce na medida em que a leitura se torna uma ponte para a empatia, para o reconhecimento, para a alegria de aprender com o outro, mesmo quando esse outro é apenas uma voz impressa em uma página. Podemos, então, contemplar a vida como uma grande casa onde cada sala se alimenta de diferentes modos. Em uma sala, a mesa se enche de cores, de cheiros simples que alimentam o corpo com o que é mais essencial para a sobrevivência e para o bem-estar. Em outra sala, encontram-se estantes que guardam livros, que conversam com o coração, que lembram que o mundo é muito maior do que as dúvidas que carregamos em casa. Há ainda a varanda da reflexão, onde palavras, ideias e dúvidas se encontram com uma calma renovada, onde o leitor pode se ver de frente sem máscaras, reconhecendo tanto a força quanto a fragilidade que compõem a vida humana. Quando cuidamos de cada uma dessas salas, a casa interior torna-se um espaço de equilíbrio, de acolhimento, de dignidade para si e para os outros. E nesse espaço, a leitura não é apenas uma atividade, é uma prática de presença, presente no tempo, presente naquilo que damos de nós mesmos aos livros, presente naquilo que recebemos de volta, na forma de sabedoria que se filtra em pensamentos, em atitudes, em escolhas diárias. Convido você, leitor ou ouvinte desta reflexão, a experimentar, por alguns momentos, uma respiração que acolhe o corpo e a mente. Permita que o corpo receba alimento suficiente, que a água encontre o seu caminho suave, que o sono descanse as horas com a doçura que o corpo precisa. Ao mesmo tempo, deixe que a alma encontre um lugar para repousar entre as páginas de uma leitura simples, que não corte a vida, mas a acrescente com significado. Escolha um livro que possa ser lido com tranquilidade, que permita pausas para pensar, para observar, para sentir o que o texto desperta em você. Não precisa ser uma obra monumental. O que importa é a presença do alimento que ele oferece, a possibilidade de expandir o coração, de ampliar a compreensão, de tornar menos árduo o peso das dificuldades que surgem. E, ao final de cada vez que fechar o livro, leve consigo não apenas a lembrança de uma história, mas a fé de que aprender é um ato que transforma, que suaviza a coragem, que ilumina o caminho com uma luz que não se apaga. A vida, assim, revela-se de forma simples e profunda. Somos seres que se constroem pela atenção ao corpo, pela honestidade com o que escolhemos colocar à mesa, pela gentileza de cada gesto que fazemos para cuidar de nós mesmos e dos que amamos. E a alma, que às vezes fica ocultada pela correria, encontra no ritmo da leitura um modo de respirar com mais amplitude, de olhar para dentro com mais clareza, de retornar ao mundo com uma serenidade que não é passividade, mas uma força discreta. Quando corpo e alma recebem esse cuidado, quando a alimentação física é acompanhada pela alimentação literária que alimenta o espírito, experimentamos uma forma de viver que não é espetacular nem dramática, mas estável, presente, verdadeira. A vida assume uma tonalidade diferente. A simplicidade deixa de ser sinônimo de pobreza e passa a ser uma escolha de qualidade, de profundidade, de contentment com o essencial. Este texto, não como regra, mas como convite,
Sugere que o caminho de cada dia pode começar com uma decisão pequena e constante: cuidar do corpo com nutrição consciente, sem exageros, com leveza; cuidar da alma com livros que acolhem, que ensinam a ver a vida com plenitude, que ajudam a cultivar a paz interior, sem negação do mundo ao redor. Quando essa decisão se torna prática, a vida se transforma não por um grande salto, mas pela repetição serena de atos que carregam significado. O alimento que entra pela boca e o alimento que entra pela mente caminham juntos, entrelaçam-se, oferecem ao coração o equilíbrio que ele busca. E, nesse equilíbrio, descobrimos que não somos apenas o que sentimos ou pensamos neste instante, mas o que escolhemos cultivar, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Em cada gesto de cuidado, em cada página lida, em cada pausa para ouvir o próprio respirar, abrimos espaço para a presença de algo maior do que o medo, do que a pressa, do que a solidão. Algo que pode ser chamado de sabedoria, ou de serenidade, ou simplesmente de vida bem vivida, quando damos aos dias a dignidade de investirmos nela com uma visão clara de que o bem comum começa em cada um de nós. Se há uma mensagem que pode atravessar o ruído do mundo, é esta: cuidar do corpo é respeitar a vida que nos foi dada, e cuidar da alma é honrar a possibilidade de aprender a amar com mais profundidade. Os livros são pontes entre o que somos hoje e o que podemos ser amanhã. Eles não prometem perfeição nem fornecem respostas fáceis. Oferecem, sim, ferramentas para compreender, para questionar, para escolher com mais cuidado as palavras que usamos, para reconhecer o valor de cada pessoa com quem compartilhamos o caminho. Que possamos, então, cultivar em cada dia a prática de alimentar o corpo com simplicidade, de alimentar a alma com leitura que eleva, que inspira, que encoraja. Que o equilíbrio entre o que recebemos pela mesa e o que recebemos pela mente nos conduza a uma vida mais inteira, mais serena, mais humana. E que, ao olharmos para trás, possamos ver não apenas as horas em que vivemos, mas a qualidade da vida que escolhemos cultivar a cada instante, a cada decisão, a cada diálogo consigo mesmos e com o mundo. Antes de encerrarmos esta reflexão, permita uma última sugestão simples. Faça da leitura um encontro diário que não seja apressado, nem imposto, mas desejado, que tenha o sabor da curiosidade gently, como uma conversa com um amigo que sabe ouvir. Que a mesa física, onde colocamos o prato e a xícara, se torne também uma mesa de leitura, um lugar onde o silêncio é respeitado e as palavras são convidadas a respirar devagar. Que a prática de cuidar do corpo não seja encarada como uma obrigação pesada, mas como uma expressão de gratidão pela vida que nos foi dada, pela capacidade de experimentar a beleza de estar presente, de caminhar, de sorrir, de amar, e que a alma encontre nas páginas não apenas consolo, mas autonomia para sonhar com um mundo que vale a pena conquistar, uma vida que vale a pena cuidar, uma relação com os outros que mereça ser construída com paciência, com honestidade, com compaixão. Assim, ao longo das horas, dias e anos, o que começa com um gesto simples de alimentação e leitura pode tornar-se uma forma de estar no mundo, menos agressivo, mais atento, mais carinhoso consigo mesmo e com cada criatura que cruza o nosso caminho. E essa, creio eu, é uma vida que vale a pena viver.
Se a reflexão lhe fez bem hoje, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, comente o que ficou com você e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas celebrem o cuidado de corpo e alma.